Boa noite a todos. Hoje a gente dá seguimento ao nosso livro Evolução em Dois Mundos, e hoje nós chegamos ao capítulo 17, Mediunidade e Corpo Espiritual. A gente já está chegando já no final dessa primeira parte, né? Depois da segunda parte, os capítulos são até menores, né? Mas a gente já está quase, mas falta esse mais 3 e a gente encerra a primeira parte do estudo, né? Então, como de costume, a gente vai fazer uma leitura do capítulo. Fiquem à vontade aí para interromper, fazer algum comentário, alguma reflexão. E depois, mais no final da leitura, a gente traz alguns slidezinhos para fixar e entender melhor a leitura do capítulo que a gente fez, né? Então, vamos lá. Capítulo 17, Mediunidade e Corpo Espiritual. Aura humana. Considerando-se toda a célula em ação por unidade viva, qual motor microscópio em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais, a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força em torno dos corpos que o exteriorizam, né? Seria o que eles chamam de atmosfera fluídica, né? Então, é o conjunto da emanação de cada uma, da energia das radiações de cada uma das nossas células, né, do ser vivo. Todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem desse halo energético que lhes corresponde à natureza. No homem, contudo, projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que, em se ajustando às emanações de campo celular, lhe modelam em derredor da personalidade o conhecido corpo vital ou duplo etérico, de algumas escolas espiritualistas, duplicata mais ou menos radiante da criatura. Então, esse duplo etérico é aquilo que está localizado entre o nosso perispírito e o nosso corpo físico, né? E ele pertence ao nosso corpo físico. Quando a gente desencarna, o duplo etérico ele fica junto com a matéria, fica junto com o nosso corpo físico, né? Então, esse intermediário entre o nosso perispírito e o nosso corpo físico. Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética, né, o duplo etérico, de que o homem se entraja, circula o pensamento, colorindo com vibrações e imagens de que se constitui, aí exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa, antes de irradiá-los no rumo dos objetos e das metas que demanda. Aí temos, nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais, a aura humana, peculiar a cada indivíduo, interpretando ao mesmo tempo em que parece emergir dele, a maneira de campo ovoide. Não obstante, a feição irregular em que se configura, valendo por espelho sensível em que todos os estados da alma se estampam, com sinais característicos, e em que todas as ideias se evidenciam, plasmando telas vivas, quando perduram em vigor e semelhança, como no cinematógrafo comum. Fotosfera psíquica, entretecida em elementos dinâmicos, atende à cromática variada, segundo a onda mental que emitimos, retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens, que nos respondem aos objetivos e escolhas enobrecedores ou deprimentes. Ou seja, a gente, né, para o plano espiritual, a gente é um livro aberto, né? É como ele diz aqui.
temos essa conjuração mentais, a aura humana peculiar de cada indivíduo. Circula o pensamento colorindo em vibrações, imagens em que se constitui. Ou seja, a gente, tudo ali, a nossa vibração, tudo que a gente, né, o nosso estado mental, emocional, tudo está ali refletido. Então, assim, para o plano espiritual, para os espíritos superiores e tal, a gente é como se fosse um livro aberto. Eles olham ali e estão vendo toda, vamos dizer, as nossas emanações decorrentes dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. A gente só consegue se ocultar aqui entre nós encarnados, né? Mas no plano espiritual, aí a gente não tem como ocultar os nossos verdadeiros pensamentos, sentimentos e intenções, né? Mediunidade inicial. A aura é, portanto, a nossa plataforma unipresente em toda a comunicação com as rotas alheias, anticâmara do espírito. Em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e temidos e hostilizados ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior a nós. É aquilo que a gente acabou de comentar, né? Isto porque exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos, nos contatos de pensamento a pensamento, sem necessidade das palavras para simpatias ou repulsões fundamentais. Ou seja, a gente está emitindo um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético ele vai interagir com outros campos eletromagnéticos de outras pessoas. Por isso que, às vezes, a gente tem uma sensação ou de bem-estar ou de mal-estar quando a gente se aproxima de alguém. É a interação desses campos, né? Quando a gente se encontra com um campo que tem uma vibração semelhante à nossa, né, a gente se sente bem e se sente mal quando esse campo é diferente do nosso, né? Então, por isso essas vamos dizer, afeições e repulsões que a gente tem, às vezes, instintivamente com as pessoas, né? A gente vê uma pessoa, às vezes, se sente bem, tem uma simpatia por ela, ou ao contrário, a gente chega a uma pessoa que a gente nem conhece e aquela pessoa gera um certo desconforto para a gente, né? Então, isso nada mais é do que a interação desses campos eletromagnéticos interagindo, né? A frequência, a vibração deles e essa interação é que dão esse tipo de sensação, né? É por essa couraça vibratória, espécie de carapaça fluídica, em que cada consciência constrói o seu ninho ideal, que começaram todos os serviços da mediunidade na Terra, considerando-se a mediunidade como atributo do homem encarnado, para corresponder-se com os homens liberados do corpo físico. Essa obra de permuta, no entanto, foi iniciada no mundo sem quaisquer direção consciente, porque pela natural apresentação da própria aura, os homens melhores atraíram para si os espíritos humanos melhorados, cujo coração generoso se volta, compadecido para a esfera terrena, auxiliando os companheiros da retaguarda, e os homens rebeldes à lei divina aliciaram a companhia de entidades da mesma classe, transformando-se em pontos de contato entre o bem e o mal, ou entre a luz e a sombra, que se digradiam na própria Terra. Ou seja, é lei de sintonia, né? De acordo com aquilo que a gente já falou aqui várias vezes, né, no estudo. De acordo com o que a gente pensa, de acordo com o que a gente sente, a gente vibra. E de acordo com o que a gente vibra, a gente sintoniza, né? Então, cada vez que a gente está vibrando, a gente está se sintonizando com inteligências que vibram, que estão vibrando naquela mesma sintonia. Pelas ondas de pensamento a se enovelarem umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência e trajeto, natureza e objetivo, encontram-se as mentes semelhantes entre si, formando núcleos de progresso em que os homens nobres assimilaram as correntes mentais dos espíritos superiores,
para gerar trabalho edificante e educativo, originando processos vários de simbiose, em que as almas estacionárias se enquistaram mutuamente, desafiando debalde os imperativos da evolução e estabelecendo obsessões lamentáveis, a se elastecerem sempre novas, nas teias do crime ou na etiologia complexa das enfermidades mentais. A intuição foi, por esse motivo, o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância, para transfundi-las no trabalho sutil da telementação, nesse ou naquele domínio do sentimento e da ideia, por intermédio de redemoinhos mensuráveis de força mental, assim como, na atualidade, o redemoinho eletrônico infunde aparelhos especiais, a voz ou a figura de pessoas ausentes, em comunicação recíproca, na radiotelefonia e na televisão. Por isso que é dito que todos nós somos médiuns, né? A gente pensa em mediunidade só como aquela mediunidade mais ostensiva, né? A vidência, a clarividência, a clareaudiência, né? Esses médiuns que têm uma mediunidade mais, vamos dizer, ostensiva, mais visível, mas todos nós, a cada momento, estamos sendo influenciados por outros espíritos intuídos, né? Essa comunicação telepática mental, ela se dá com todo ser humano, né? Inclusive de encarnado para encarnado, né? Então, todos nós, de uma certa forma, somos médiuns porque todos nós estamos interagindo, né? Na próprio Livro dos Espíritos, naquela pergunta, né? Se a gente é influenciado pelos espíritos, eles falam muito mais que isso, né? Muitas vezes a gente é dirigido por eles, né? Então, todos nós somos médiuns, né? Sono e despreendimento. Releva, contudo, assinalar que, em se iniciando a criatura na produção do pensamento contínuo, o sono adquiriu para ela uma importância que a consciência, em processo evolutivo, até aí não conhecera. Usado instintivamente pelo elemento espiritual como recurso reparador no refazimento das células em serviço. Semelhante estado fisiológico carregou novas possibilidades de realização para quantos se consagrassem ao trabalho mais amplo de desejar e mentalizar. Ansiando livrar-se da fadiga física, após determinada cota de tempo no esforço da vigília diária e, por isso mesmo, entregue ao relaxamento muscular, o homem operante e indagador adormecia com a ideia fixada a serviços de sua predileção. Amadurecido para pensar e lançando de si a substância de seus propósitos mais íntimos, ensaiou pouco a pouco, tal como aprendera, vagarosamente, o despreendimento definitivo nas operações da morte, o despreendimento parcial do corpo sutil durante o sono, desenfaixando-o do veículo de matéria mais densa, embora sustentando-o ligado a ele por laços fluídico-magnéticos a se dilatarem levemente dos plexos com mais segurança da fossa romboide, né? Nosso cordão prateado, né? Que liga o nosso corpo ao nosso perispírito. Então, toda noite, de uma certa forma, a gente está ensaiando para morrer, né? Então, o ensaio aí que a gente faz para desencarnar, toda noite a gente está se desligando, né? Encetado o processo de sonolência, com as reações motoras empobrecidas e impondo mecanicamente a si mesmo o descanso temporário, no auxílio às células fatigadas de tensão, isso desde as eras mais remotas, em que o pensamento se lhe articulou com fluência e continuidade. Permanece a mente, através do corpo espiritual, na maioria das vezes justaposta ao veículo físico, à guisa de um cavaleiro que repousa ao pé do animal de que necessita a travessia de grande região em complicada viagem, dando-lhe ensejo à recuperação e pastagem, enquanto ele se recolhe ao próprio íntimo, em si mesmando-se para refletir ou imaginar, de conformidade com seus problemas e inquietações,
necessidades e desejos. Ou seja, está dizendo aqui que, na maioria das vezes, a gente permanece ali ao lado do corpo físico. Nem sempre, às vezes, a gente sai, vai a algum lugar e tal. A gente, muitos, né? Principalmente aqueles ainda que são muito apegados, né, à matéria ou ao próprio corpo, né? Nesse processo, o espírito fica ali, ao lado, ali, como ele diz, à guisa de um cavaleiro que repousa ao pé do animal, né? Muitas das vezes a gente permanece ali no período de sono, de descanso, com o nosso espírito, perispírito ali, junto ao corpo físico. Aspectos do despreendimento. Dessa forma, aliviando o controle sobre as células que a servem no corpo carnal, a mente se volta ao sono, no sono, para o refúgio de si mesma, plasmando na onda constante de suas próprias ideias as imagens com que se compraz nos sonhos agradáveis, em que saca da memória a essência de seus próprios desejos, retemperando-se na antecipada contemplação dos painéis ou situações que almeja concretizar. Ou seja, muitos dos nossos sonhos somos nós ali refletindo, pensando sobre os nossos desejos, né? Então, às vezes, a gente acha que saiu, que foi algum, mas, às vezes, muitas das vezes, não. É a gente ali do lado do próprio corpo físico, né, manifestando os nossos anseios e os nossos desejos, né? Por outras vezes, não. Por outras vezes, a gente realmente se desliga ali do corpo físico e vai para até outros locais, né? Mas, como ele diz ali, é bastante frequente, né, a gente permanecer ali mesmo junto ao corpo. Para isso, mobiliza os recursos do núcleo da visão superior no diencéfalo, de vez que aí as qualidades essencialmente ópticas do centro coronário lhe acalentam no silêncio do desnervamento transitório todos os pensamentos que lhe emergem do seio. Noutras ocasiões, no mesmo estado de insulamento, recolhe no curso do sono os resultados de seus próprios excessos, padecendo a inquietação das vísceras ou dos nervos injuriados pela rendição à licenciosidade, quando não seja o asfixiante pesado remorso pelas faltas cometidas, cujos reflexos absorvem do arquivo em que lhe amontam as próprias lembranças. Então, ali experimentando, né, não só os sofrimentos psíquicos, mas até físicos, né, dos excessos que às vezes a gente cometeu durante aquele dia, né, de vários tipos, né? Numa e noutra condição, todavia, é a mente suscetível à influenciação dos desencarnados, que, evoluídos ou não, lhe visitam o ser, atraído pelos quadros que lhe feriam na aura. Ou seja, a gente está ali do lado do corpo, né, vivendo essas angústias, às vezes, essas experiências que a gente teve durante o dia, e aquelas emanações atraem outros espíritos, né, outros desencarnados que ali vão por sintonia, né, atraídos pelos nossos pensamentos, pelas nossas vibrações, né? Então, a gente, às vezes, está ali do corpo, ao lado do corpo, atraindo outros espíritos de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente sente, de acordo com o que a gente sintoniza. Ofertando-lhe auxílio eficiente quando se mostra inclinado à ascensão de ordem moral, ou sugando-lhes as energias e assoprando-lhes as sugestões infelizes quando, pela própria ociosidade ou intenção maligna, adere ao consórcio psíquico de espécie aviltante, que lhe favorece a estagnação na preguiça ou a envolve nas obsessões viciosas, pelas quais se entrega a temíveis contratos com forças sombrias. Mas dessa posição de espectador, a função de agente existe apenas um passo. O pensamento contínuo, em fluxo insopitável, desloca-lhe a organização celular perispiritual à maneira do córrego em que sua passagem desarticula da gleba, em que desliza todo um rosário de seixos, e assim como os seixos soltos seguem a direção da corrente, lapidando-se no curso dos dias, o corpo espiritual acompanha, de início, o impulso da corrente mental,
e por ele extravasa, conscientando-se muito vagarosamente no sono. Ele propicia meia libertação. Mediunidade espontânea. Nessa fase primária de novo desenvolvimento, encontra-se, como é natural, ao pé dos objetos que lhe tomam interesse. É assim que o lavrador, no repouso físico, retorna em corpo espiritual ao campo em que semeia, entrando em contato com as entidades que amparam a natureza. O caçador volta para a floresta. O escultor regressa frequentemente ao sono, ao bloco de mármore que o aspira a desentranhar, a obra-prima. O ceareiro do bem volve à leira do serviço, em que se lhe desdobra a virtude, e o culpado torna ao local do crime, cada qual recebendo de espíritos afins os estímulos elevados ou degradantes de que se fazem merecedores, né? Então, a gente pode ficar, durante o sono, ali ao pé ali do próprio corpo, e também interagindo com outros espíritos, né? Ou vivendo aquelas nossas angústias, os sentimentos do dia, ou até os sentimentos elevados que a gente teve durante o dia, ou a gente pode se desprender e também ir para locais em que o nosso interesse vamos dizer, chama a gente, né? Dependendo do nosso intuito, da nossa condição espiritual e da nossa vibração. Consolidadas semelhantes relações com o plano espiritual, por intermédio da hipnose comum, começaram na Terra os movimentos da mediunidade espontânea, porquanto os encarnados que demonstrassem capacidades mediúnicas mais evidentes, pela comunhão menos estreita entre as células do corpo e do corpo espiritual, em certas regiões do campo somático passaram das observações durante o sono às observações da vigília, a princípio fragmentárias, mas acentuáveis com o tempo, conforme os graus de cultura a que fossem expostos. Quanto menos densos os elos de ligação entre os implementos físicos e espirituais, nos órgãos da visão, mais amplas possibilidades de clarividência, prevalecendo as mesmas normas para clareaudiência e para modalidades outras, no intercâmbio entre duas esferas, inclusive as peculiaridades da materialização, pelos quais os recursos periféricos do citoplasma, a se condensarem no ectoplasma da definição científica vulgar, se exteriorizam do corpo carnal do médium na conjugação com as forças circulantes do ambiente, para efêmera constituição de formas diversas. Então, ele faz uma correlação aqui entre, vamos dizer, o grau de ligação da matéria e do espírito, né, para essa mediunidade ser mais ou menos ostensiva, né? Desde então, iniciou-se o correio entre o plano físico e o plano extrafísico, mas, porque a ignorância embotasse ainda a mente humana, os médiuns primitivos nada mais puderam realizar que a fascinação recíproca, ou a magia elementar, em que os desencarnados igualmente inferiores eram aproveitados, por via hipnótica, na execução de atividades materialonas, sem qualquer alicerce na sublimação pessoal. Formação da mitologia. Apareceu, então, a Goécia ou magia negra, a qual as inteligências superiores opuseram a religião por magia divina, encetando-se a formação da mitologia em todos os setores da vida tribal. Numes familiares interessados em favorecer as tarefas edificantes para levantar a vida humana a nível mais nobre foram categorizadas à conta de deuses. Em diversas faixas da natureza, e realmente através dos instrumentos humanos mobilizáveis, esses gênios tutelares incentivavam, por todas as formas possíveis, o progresso da agricultura e do pastoreio, das indústrias e das artes.
A luta entre os espíritos retardados na sombra e os aspirantes da luz ecoou seguro apoio nas almas encarnadas que lhe eram irmãs. Desde essas mais recuadas, empenharam-se o bem e o mal em tremendo conflito, ainda que está muito longe de terminar, com base na mediunidade consciente ou inconsciente, técnica ou empírica. Então, ele está falando aqui da formação da mitologia, né? Então, esse contato com os espíritos ou superiores ou espíritos mais inferiores criou uma série de figuras mitológicas que a gente conhece, né? Figuras como Minotauro, como aquelas, tudo aquilo está relacionado a experiências, a visões que a criatura teve no plano espiritual, né? Então, ele está explicando aqui como é que se formou essas figuras mitológicas, né? Que nem eu vejo, às vezes, esses filmes de terror, né? Aquelas cenas pavorosas, às vezes aqueles lugares tenebrosos, né? Na realidade, nada mais aquilo não vem da mente do autor do filme, aquilo é alguém que já viu aquilo, já vivenciou, já experienciou aquilo. Então, ele acha que está criando a gente acha que está vendo que aquilo é uma coisa, vamos dizer, fictícia, né? Mas o autor ali da obra, seja um filme ou um livro, na realidade ele está botando para fora alguma visão, alguma experiência que ele já teve no plano espiritual. Isso aí mais ou menos o que ele quer dizer em relação à mitologia, né? Função da doutrina espírita. Forçoso reconhecer, todavia, que a mediunidade, na essência, quanto à energia elétrica em si mesma, nada tem a ver com os princípios morais que regem os problemas do destino e do ser. Isso é importante, né? Então, até coloquei uma observação aqui. A mediunidade é um instrumento que cada um faz uso de acordo com as suas inclinações morais e sintonias espirituais, né? Então, assim, a mediunidade nada mais é do que um instrumento. Isso não denota que alguém seja melhor, né, moralmente, ou pior. É um instrumento que todos nós dispomos. A diferença é que se a gente dispor isso de uma forma positiva, vai ser bom, né? Que vai depender das nossas inclinações morais e das nossas sintonias espirituais, né? Para a gente o que ele coloca aqui nesse parágrafo aqui, né? Dela pode dispor, pela espontaneidade com que se evidencia, sábios e ignorantes, justos e injustos, expressando-se desse modo a necessidade de condução reta, quanto a força elétrica exige disciplina a fim de auxiliar. Esse é o motivo por que os orientadores do progresso sustentam a doutrina espírita na atualidade do mundo por chama divina, cristianizando fenômenos e objetivos, caracteres e faculdades para que o Evangelho de Jesus seja de forma incorporado às relações humanas. Como nas intervenções cirúrgicas em que os tecidos são transplantados com êxito para a melhoria das condições orgânicas, é indispensável nos atenhamos ao impositivo das operações mediúnicas, pelas quais se efetuem proveitosas enxertias psíquicas com vistas à difusão do conhecimento superior, né? Então, a gente deve, todos aqueles que exercem a mediunidade, eles devem buscar sempre, né, a reforma íntima, a melhora interior, para poder ser um bom instrumento, ou seja, está bem afinizado com os espíritos melhores, né? Com os espíritos superiores. Mas também a gente tem que entender que a gente não pode exigir que, para ser médium, a criatura seja uma criatura, vamos dizer, santificada, perfeita, né? Porque isso não existe aqui no meio de nós, né? Então, a própria mediunidade é um próprio instrumento de melhora do indivíduo, né? Você exercer a mediunidade é uma oportunidade que você está tendo de se melhorar, né? Todos nós aqui somos cheios de dificuldades, de imperfeições, né? Então, a gente tem que buscar sempre estar se melhorando, vamos dizer,
realizando essa reforma que é o nosso objetivo, né? Então, a gente também não pode impedir, às vezes, as pessoas de exercerem mediunidade, porque a própria mediunidade também é um mecanismo de evolução, de melhora, né? Mediunidade e vida. Eminentes fisiologistas e pesquisadores de laboratório procuram fixar mediunidades e médiuns, a nomenclaturas e conceitos da ciência metapsíquica. Entretanto, o problema, como todos os problemas humanos, é mais profundo, porque a mediunidade jaz adstrita à própria vida, não existindo, por isso mesmo, dois médiuns iguais. Não obstante, a semelhança no campo das impressões. Isso é interessante, né? Esse capítulo aqui dizendo, né, que não existe dois médiuns iguais, por mais que possam parecer, né? Por outro lado, espiritualistas distintos julgam-se no direito de hostilizar-lhe os serviços e impedir a eclosão, encarecendo-lhe os supostos perigos, como se eles próprios, mentalizando os argumentos que avocam, não estivessem simulando, por via mediúnica, correntes mentais intuitivas, contendo interpretações particulares das inteligências desencarnadas que os assistem, né? O que está dizendo aqui é que muitos, às vezes, até desestimulam as pessoas a exercerem a mediunidade, querendo dizer dos riscos, dos supostos perigos, aqui como ele coloca, né? Quando isso é um instrumento da própria, que é colocado à nossa disposição pela própria vida, para a nossa melhora, para o nosso desenvolvimento, né? A mediunidade, no entanto, é faculdade inerente à própria vida, e com todas as suas deficiências e grandezas, acertos e desacertos, é qual o dom da visão comum, peculiar a todas as criaturas, responsáveis por tantas glórias e tantos infortúnios na terra. Ninguém se lembrará, contudo, de suprimir os olhos, porque milhões de pessoas, à face de circunstâncias imponderáveis da evolução, deles se têm validos para perseguir e matar nas guerras de terror e destruição. Urge iluminá-los, orientá-los e esclarecê-los. Também a mediunidade não requisitará desenvolvimento indiscriminado, mas sim, antes de tudo, aprimoramento da personalidade mediúnica e nobreza de fins, para que o corpo espiritual, modelando o corpo físico e sustentando, possa igualmente erigir um filtro leal das esferas superiores, facilitando a ascensão da humanidade aos domínios da luz. Então, a gente deve sempre buscar a nossa melhora para ser cada vez um médium melhor, mas também a gente não pode assim falar, não, como muita gente às vezes pensa, né? Eu não sou digno disso, eu não vou fazer isso porque eu sou muito imperfeito e tal. Obviamente, todos nós somos muito imperfeitos. Aqui na Terra, não tem anjos, né? E a gente é que tem que fazer as coisas, fazer os trabalhos que tem que ser feito por nós. A gente não pode também se eximir deles, porque com a desculpa de que a gente é imperfeito, que a gente vai errar, que a gente é falível, né? Porque até isso faz parte do nosso aprendizado, é falindo, é errando, que a gente vai aprendendo. E nem por isso a gente pode se omitir do trabalho que deve ser feito, né? Então, a gente, dentro das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, a gente tem que procurar fazer o melhor possível, dentro do que a gente pode, né? A gente não pode ser orgulhoso, né, ao ponto de achar que, não, eu não posso errar, eu tenho que acertar sempre, né? Porque essa não é a nossa realidade espiritual, né? Mas isso não pode paralisar a gente para fazer aquilo que a gente tem que fazer, o trabalho que a gente tem que fazer, da melhor maneira que a gente puder, né? Errando, acertando, com as nossas dificuldades, que esse é o nosso próprio caminho de evolução e de melhora, né? Tem alguns slidezinhos aqui, a gente podia passar aqui para refletir um pouquinho melhor. Alguém quer falar alguma coisa antes do slide? Não? Então, aqui mais ou menos os temas, né, que a gente tratou na aula: mediunidade inicial, do sono,
aspectos do desprendimento, mediunidade espontânea, mitologia, né? Então, aqui ele fala da aura, célula, unidade viva, motor, microscópio em conexão com a usina mental. Emitem radiações que se articulam, formando tecidos de força em torno dos seres que os terrorizam. Aquilo que a gente já conversou, né? Então, aqui ele está mostrando as próprias radiações, né? Que as células vão emitir, né? Que eles chamam de biofótons, né? Na aula quem assistiu ao encontro da gente no domingo, na última aula do Alexandre Serafim, lá da palestra dele, ele fala de bioenergia. Então, ele trata também a respeito aqui dos biofótons, né? Então, até no livro que a gente estudou, do Décio, aquela Fisiologia Transdimensional, um livro que a gente estudou aqui na AME também, o que é o biofóton? O biofóton, ele é um produto do ciclo de Krebs, né? Que é a respiração celular, que é feita, né, pelas células nas mitocôndrias, né? Então, o produto dessa respiração celular do ciclo de Krebs, na realidade, ele vai produzir o quê? Ele vai produzir ATP, que é energia, vai produzir calor e vai produzir esses biofótons. É um produto da respiração celular que acontece na mitocôndria, né? E na mitocôndria aqui, essas estruturas, essas energias biofotônicas aqui, é que vão formar o ectoplasma, né? Então, aí é que vai se formar esse ectoplasma através como resultado desse processo, né, do ciclo de Krebs, aqui da respiração celular, que ocorre dentro de cada célula, dentro da mitocôndria, né? O Alexandre Tocon fala a respeito um pouco disso também lá nessa palestra que ele falou de bioenergia, né? Então, isso é bem interessante. Esses biofótons são produto de respiração, da respiração celular do ciclo de Krebs na mitocôndria. Aura humana. Todas as células vivas produzem radiação invisível e denominada radiação mitomagnética, por Alexander Gurvitch. Todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético. O Alexandre falou disso até nas plantas, né? Você vê ali, tem uma imagem ali de mostrando esse halo energético em torno até das plantas, né? A aura humana é a complexidade. No homem, o pensamento contínuo, ajustando-se às emanações do campo celular, modela o corpo vital do pretérico, duplicata radiante da criatura, né? Que a gente viu, né? A gente tem uma atmosfera eletromagnética em torno de nós que vai estar refletindo os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, né? Nessa túnica eletromagnética que envolve o homem, circula o pensamento em imagens coloridas, expostas em primeira mão antes de serem irradiadas e direcionadas com objetivos definidos, né? Você é o que você pensa, né? Constituição, conjugação de forças físico-químicas mentais, a aura humana é específica de cada indivíduo, interpenetrando e emerge dele como campo ovoide, espelho sensível do estado da alma. Então, de acordo com os nossos estados espirituais, né, a gente vai alterando esse campo eletromagnético e até as cores que são emanadas, emitidas ali, elas vão mudando, né? Então, aqui ele faz uma representação, né, da atmosfera fluídica, né, da aura, aqui, que se irradia em torno do corpo humano, né? Aqui começa a falar um pouco dos tipos de mediunidade, né, da vidência, a mediunidade de cura, né? Aqui a gente tem... Agora, quem quiser assistir, está passando agora, nesse momento, aí, o filme da vida do José Arigó, né? Não sei se alguém já assistiu, parece, eu ainda não, eu ainda vou assistir, mas parece que o filme é bem interessante, né? Quem tiver interesse.
está passando agora no cinema, A Vida do Zé Igor. É um tipo de é um médium de cura, né? Mediunidade inicial, exteriorizando invariavelmente o reflexo de nós mesmos, contando de pensamento a pensamento. Palavras são desnecessárias nas simpatias ou repulsões. Aquilo que a gente comentou a respeito das interações, né? Das nossas aulas, dos nossos campos eletromagnéticos, uns com os outros, gerando simpatia, às vezes, ou antipatias, às vezes de pessoas até que a gente nem conhece. Mediunidade inicial, né? Aquilo que a gente falou, começam todos os serviços da mediunidade na Terra e tal, que a gente comentou. Ondas de pensamento, frequência e trajeto, natureza e objeto, aproximam mentes semelhantes. É aquilo que a gente comentou a respeito da lei de sintonia, né? Interação de pensamento entre encarnados e desencarnados, né? A influência de entidades inferiores pode desenvolver obsessões, enfermidades mentais e mesmo indução ao crime. Então, a gente está sempre interagindo aí com outras inteligências, né? A intuição, sistema inicial de intercâmbio, comunhão das criaturas, proximidade ou a distância, estimulando sentimentos e ideias por redemoinhos mensuráveis de força mental, como uma corrente eletrônica e um rádio ou uma TV. Aqui é o pensamento, né? A gente, às vezes, é intuído determinados pensamentos, né, de forma telepática, não é necessário o uso de palavras, né? Aqui a respeito do sono, recurso reparador, como pensamento contínuo, novas possibilidades nas funções de mentalizar e desejar. O homem adormecia com a ideia fixada a serviço de sua predileção. Aquilo que a gente já comentou, né? Do sono físico, a desencarnação e o sono físico é um desprendimento definitivo ou parcial, né? Aquilo que a gente comentou, que a gente, toda noite a gente ensaia morrer novamente, né? Mente e desprendimento durante o sono fisiológico, desde remotas eras, permanece a mente através do corpo espiritual, na maioria das vezes justaposta ao corpo físico. É uma das possibilidades que a gente viu, né? Como ele falou, o cavaleiro que repousa ao pé do animal. Recolhe-se ao próprio íntimo para refletir ou imaginar, conforme seus problemas e inquietações, necessidades e desejos, né? Então, aqui, uma ilustração aqui dessa situação, né? Corpo físico aqui, a pessoa está ali do lado, refletindo, pensando nas dificuldades, nos sofrimentos, nas dores daquele dia, né? E também, de acordo com o que a gente está vibrando aqui, outras inteligências que se sintonizam com essa mesma vibração vão estar presentes aqui conosco, convivendo aqui nesse nosso ambiente, né? Aspectos do desprendimento, no sono a mente se volta para o refúgio de si mesma, aquela mesma coisa que a gente comentou. Saca da memória a essência dos seus desejos, antecipa ou contempla situações que almeja concretizar. Aqui falando sobre a influenciação dos desencarnados, né, que a gente acabou de falar aqui agora, né, que a gente ali está interagindo sempre com essas outras inteligências desencarnadas, né? Doutrina espírita e sonhos, né? Impressões sensoriais, ideias, preocupações, remorsos ou impulsos reprimidos, lembranças de vidas passadas, influências de entidade no sono. Espírito desligado durante o sono participa de situações reais no mundo espiritual. Na realidade, aqui está fazendo um breve resumo de todas as possibilidades aqui que pode acontecer quando a gente está sonhando. Pode ser só uma impressão sensorial, uma ideia, uma preocupação que a gente teve durante o dia, né? Pode ser uma lembrança de uma vida passada, a gente pode estar sendo influenciado por uma entidade, né, que está ali junto, interagindo com a gente, né? Ou a gente pode realmente estar participando de situações reais no mundo espiritual, né? Então, você vê aqui que existe uma série de possibilidades, né, quando a gente está sonhando, né? Pode ser uma dessas aqui qualquer, né? Então, falando dos elos de ligação do corpo físico com o espírito, quanto menos denso, maior vamos dizer, a ostensividade mediúnica, né? A visão, a clarividência, da audição, a clareaudiência, do citoplasma, né, a ectoplasmia, aquele mecanismo que a gente falou
da respiração celular, do ciclo de Krebs, da formação de biofótons, e o ectoplasma vamos dizer, é um produto aí da condensação desses biofótons, né? Então, o médium de efeitos físicos, o médium de cura, normalmente tem uma produção na mitocôndria bastante exacerbada desses produtos, né? De biofótons e tal, para produzir ectoplasma, né? Função da doutrina espírita, né? Mediunidade independe dos princípios morais, como a gente já viu, ela é neutra, né? Como a gente falou, é um instrumento, ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Sábios, ignorantes, justos e injustos podem usar a faculdade mediúnica, inerente a qualquer ser humano, tanto quanto a energia elétrica exige disciplina para auxiliar. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. E aqui Jesus, né? Mediunidade com Jesus. Elevou a mediunidade à mais alta categoria, né? Então, o espírito mais puro aqui, né, que tinha todas as capacidades mediúnicas, elevado ao último grau, né? Então, o maior médium aí que pisou na face da Terra. Então, basicamente, era isso aí, ó, o nosso estudo aí de hoje, né? Bastante interessante, esclarece bastante coisa, né? A respeito do, né, quando a gente dorme, o que acontece quando a gente sonha, né? As possibilidades ali que podem estar acontecendo ali, né? Fala a respeito da aura, né? Do pretérito, né? Um capítulo que condensa uma série aí de informações aí, enormes aí, né? Para a gente aprender e refletir, né? Cada capítulo desse tem uma riqueza assim de informação muito grande, né? Apesar de em poucas folhas assim, mas tem uma informação enorme, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Boa noite. É impressionante como o André Luiz consegue ser tão didático, né? Apesar do texto ser bem denso, assim, quando a gente lê a primeira vez, quando a gente vai esmiuçando, quanta informação ele traz de maneira tão clara, né? Chega a ser, às vezes, até meio óbvio, né? Como ele tem essa capacidade de esmiuçar tudo para a gente, né? Então, você vê que a aura é como se fosse o nosso cartão de visita, né? A gente não precisa falar nada, a gente se apresenta do jeito que a gente é e como que a espiritualidade consegue perceber isso, né? Outra coisa interessante é como alguns trechos desse capítulo casam muito bem com a aula do Alexandre Serafim, né, que fala sobre bioenergia. Eu acho que vale a pena fazer essa ligação, quem estiver estudando, dar uma olhadinha na aula dele, que eu acho que vai ajudar bastante, né? E outra coisa é como que a gente precisa aprender a dormir, né? Como é importante a gente fazer uma prece, a gente se acalmar, a gente fazer uma leitura edificante, né? Para a gente se ligar aos bons espíritos, para a gente se ligar a um trabalho espiritual, se foi dado essa oportunidade para a gente, né? Como o sono acontece muitas coisas durante o sono, né? Esse slide que você colocou aí, eu acho que é o número 25, pelo que eu me lembro, né? Muitas pessoas falam isso, né? O que é o sono, o que é o sonho, tem dúvidas em relação a isso, né? E aí você vê no Livro dos Espíritos e na Gênese pontuando muito bem o que é o sono, o que é o sonho, né? Exatamente. Interessante. Boa noite. Boa noite. Hoje eu fui assistir o Zé Arigó, né? E a gente sai emocionado do cinema. É um filmaço, realmente. E lá se apresenta, na época, né, aquela perseguição toda da Igreja Católica e a da própria medicina, né, que realmente, na época, era difícil aceitar, né? Era mesmo um curandeirismo, né?
E Fritz, ele é um médico alemão, então ele é bem grosso, né? Ele não era aquela coisinha mansa, não. Ele saía, estava fazendo as cirurgias dele, ele saía lá fora, na fila lá fora, e falava: vem cá você é médico, vem aqui me desmascarar, né? Entra aqui. Então, tipo assim, é um filme mesmo, e 2 milhões de pessoas foram curadas pelo Dr. Fritz através de Arigó. E é muito interessante, né, a mediunidade dele, é muito interessante mesmo. E hoje não precisa mais, né? Mas hoje a gente não vê aquele tipo de cirurgia que ele fazia, né? Que tinha corte, né? Ele fazia realmente a cirurgia, tirava o tumor, tirava o mioma, através de, né? Tinha alguns que sangravam, outros ele falava: Jesus não quer que você sangre, e aí não sangrava essa cirurgia. Então, Fritz era realmente uma entidade, e né? Ele existe e ainda trabalha aí entre nós, aí, Dr. Fritz. Mas hoje não precisa mais de tudo aquilo, né, que aconteceu naquela época. Mas é um filme que vale a pena ver. Explica bem essa mediunidade de cura, viu? Agora em dezembro, agora não me lembro se é dia 14, acho que é dia 14, no nome Vale Convida, já fica para vocês aí o convite, a gente vai ter um dos coautores do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, que é o Sérgio Serchi, de Birigui, aqui em São Paulo. Então, tem esse livro aí, para quem quiser ir lendo, aí, em dezembro, ele vai fazer aqui uma palestra para a gente sobre o livro, né? Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita. Um trabalho que eles fazem lá em Birigui, em São Paulo. O prefácio do livro é até do Paulo Frutuoso, né? Quem tiver interesse aí de ler. Em dezembro, ele vai estar aqui com a gente fazendo uma palestra sobre o livro, né? É exatamente esse tema aí que a gente está discutindo aí, mediunidade de cura, né? Que o Flávio acabou de comentar e tal. Então, a gente vai ter essa oportunidade aqui no Homem Vale, convido em dezembro, de tocar nesse assunto aí, explorar esse assunto junto com ele, né? Perguntar e se inteirar a respeito disso, né? Mas alguém quer fazer algum comentário? Não? Então, vamos encerrar. Flávio, você entrou por último e quer fazer a prece de encerramento? Posso fazer. Faz para a gente, por favor. Amigo Jesus, amigos espirituais, só temos a agradecer, Senhor, por esses momentos que aqui passamos estudando, abrindo nossas mentes. Também, Senhor, abafando, diminuindo nosso orgulho, pois sabemos, Senhor, que Jesus é o médico dos médicos. Possamos nós, Senhor, ter a humildade, saber que somos instrumentos em vossas mãos e ajudarmos aqueles que nos procuram da melhor forma possível, dentro de seu merecimento. Envolve-nos, Senhor. Envolve-nos a todos, profissionais da saúde, que temos em nossa mão essa missão, Senhor, para nos melhorar como ferramenta. Ser conosco hoje e sempre. Assim seja. Aí na próxima semana, a gente continua com o capítulo 18, Sexo e Corpo Espiritual. Está se encaminhando aí para o final aí da primeira parte do livro, né? A segunda parte depois são capítulos mais curtos, mas os temas também são muito, muito interessantes. Esse livro aqui é espetacular, né? Todos eles, mas esse aqui é espetacular. Um livro assim difícil, mas a gente lendo assim com calma, tentando
esmiuçar, a gente consegue aprender muita coisa, né? Consegue tirar um monte de aprendizado. Acho que a gente tinha que estudar ele umas 10 vezes, acabar, depois começar tudo de novo, assim, para... Acho que cada vez que a gente estudasse de novo, a gente ia aprender cada vez mais. É um livro para estudar várias vezes. Então, interessante mesmo. Então, a gente vai encerrando por aqui e a gente dá continuidade na próxima semana com o capítulo 18. Aí, uma boa noite a todos para você e todos aqueles que também estão acompanhando, assistindo a gente no YouTube, né? E aproveitando para informar também que a gente colocou hoje no YouTube, no nosso canal da Univale, o encontro de domingo, né, que a gente teve aqui. Então, quem quiser ver depois, já está disponível também aqui no nosso canal do YouTube. Tá bom? Boa noite. Então, uma boa noite a todos. Encerrando aqui a nossa transmissão. Okay. Fiquem